Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast totalmente dedicado a falar sobre música, arte, cultura e outros assuntos que orbitam o tema, para leigos e iniciados sem restrições. No ar semanalmente e produzido em parceria com Brasil de Fato. Hoje, episódio número 54 com Maria Beraldo, cantora, compositora, mas antes de tudo, quando eu conheci, clarinetista. Multi-instrumentista, integrante do quarteto instrumental Quarta B, tocou com Arrigo Barnabé, entre muitos outros artistas incríveis, trabalha com teatro, cinema, trilheira de mão cheia e de agenda muito cheia também. Na sua carreira solo, Maria lançou há pouco tempo seu segundo disco, Colinho, e em 2018 o primeiro solo, Cavala. E hoje a gente bate um papo sobre composição, carreira, música instrumental e muito mais. Confere aí. Já vamos pegar o papo meio do meio, porque o papo já começou antes. Eu te mandei um post da Duda Salabert há umas semanas atrás, quando eu fiz o convite. A Duda, que é deputada federal em Minas, que ela dizia o seguinte: as novas gerações serão extremamente literais porque o espaço da metáfora, da alegoria, da poesia, da filosofia está sendo drasticamente reduzido. E eu acho que esse é um bom ponto de partida para o nosso papo, né? Eu acho que a gente está vivendo uma certa crise de subjetividade, uma crise... A crise, ela é estética também. Sim. Né? Total. E eu te mandei isso porque logo depois que você lançou o single do I Can't Stand My Father Anymore... Você se explicou que estava tudo bem com o seu pai. É isso. Eu não sei se você se sentiu cobrada, se houve uma cobrança, ou se foi algo preventivo. Que o preventivo também ele é ruim, porque a gente já pressupõe que pode vir a dar problema. Pode ser. Não sei qual das alternativas. Mas acho que foi uma coisa que não foi, ninguém perguntou, mas apesar de que as pessoas ficam, né, acham que é um negócio assim... Eu não odeio meu pai. Mas eu acho que eu fiquei com uma coisa de querer explicar pro meu pai. Então, porque ele não conhecia essa música. E aí eu fiquei meio com pena dele. Falei, pô, tadinho. Do Neida, acorda. Exato. E a sua filha fala, tipo, puta, não aguento meu pai. Apesar de que normal, né? Isso faz parte da vida. Meu pai é uma pessoa que tem total condição de entender isso. Mas... Inclusive a célebre frase, né? Esquece seu pai, faz seu som. Total, exato. O problema é que é difícil esquecer o pai, né? Aí, enfim. Mas aí o que rolou foi que, acho que foi tipo uns dias antes de lançar, eu falei, puta, acho que eu vou avisar meu pai. Porque eu não quero que ele fique triste, ele já é um senhor de idade, vai fazer 80 anos, entendeu? Quero deixar o velho triste. Meu pai tem 10 filhos, cada filho tem um problema, lógico. Aí eu liguei pra ele, eu fiz uma chamada de vídeo, acho. Só que ele ficou rindo da minha cara, foi muito bom. Assim, eu falei, pai, eu queria te contar que eu fiz uma música que vai sair, que chama assim, mas não... Aí eu fiquei me explicando pro meu pai. Uhum. E aí eu terminei de falar, ele ficou rindo, assim. Ele olhou pra mim e falou, você é muito bonitinha. Ele falou, Aí ele falou a poesia do Pessoa lá, do Fernando Pessoa, que é... o poeta mente tão completamente que... não me lembro exatamente. Enfim, mas vale a pena. Fica uma coisa entre, assim, que não existe se é verdade ou não aquilo, né? Sim. Aí meu pai, que é um senhor das antigas e que é da época em que as pessoas decoravam muitas poesias, inclusive... Ele riu da minha cara, achou fofo e falou isso. Falei, obrigada. Daí eu compartilhei nas redes isso, né? Sim. Me explicando um pouco. É engraçado, porque, óbvio, né? Essa é a percepção que eu tenho, que as pessoas não têm. Mas eu acho que jamais passaria pela minha cabeça, não só pelo lado pessoal de saber que você não tem problema com seu pai, mas porque artisticamente também... a sua obra, ela não é tão literal, assim. Claro. Eu acho que tem uma coisa, assim,
vou usar uma palavra aqui que as pessoas me entendam o que eu tô querendo dizer. Acho que tem um refinamento estético, não no sentido elitista, rebuscado, mas assim, tem um refinamento no sentido de tanto cuidado, de tanta... né, as notas, é tudo muito no lugar, assim, eu acho tudo muito... Eu tô tentando usar uma palavra que ninguém acha que eu tô falando isso pejorativamente, mas isso, é refinado, cara. Fiquei um tempo ali escolhendo. É minucioso, né? É minucioso, é detalhista. Sim, isso. Né? Eu gravo disco e depois quando eu ouço eu falo assim, nossa, metade disso daqui não precisava. Precisava sim. Não, eu acho de outro jeito, que a gente sai fazendo. Outro fluxo, né? De um outro jeito. E tem uma música agora, de novo, a gente vai voltar no papo do Matias lá da porcaria do Spotify. Eu fico ouvindo música no Spotify e aí tem um problema que assim, eu não sei mais nome de música. Sim, porque você vai numa... porque você dá play e você não tá vendo, você não tá nem olhando. O Spotify, ele não fica nem na tela, né? Ele fica no background tocando alguma coisa e você não vê nada. Mas assim, tem uma música do Kavala que você começa cantando com um arranjo de clarinete. Tem um clarone e tem um clarinete. Helena, eu acho. Eu vi Helena ser... Isso. E aí, assim, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei assim, nossa, como eu queria ser tão econômico, assim, colocar, assim, só as notinhas que precisam. Cara, olha que maravilha isso. Com tão pouca nota, já falou tudo que precisava. Poucas notas. Acaba que são. Pode crer. Mas tudo isso pra dizer, muito diferente, por exemplo, assim, de um disco de rap, né? Um disco de um cronista que tá contando uma história, né? Eu acho que tá muito mais, a coisa que você faz, assim, tá tão mais no lugar da metáfora, das entrelinhas. Sim. E é doido, porque, de alguma maneira, tudo tá realmente muito relacionado à minha vida. É muito biográfico, o Kavala mais ainda. Não, se bem que esse também. Mas eu acho que tem isso. Eu acho que daí, falando das letras, acho que tem muito espaço, né? Entre o que se diz e o que... aspas, significa, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, né? Do espaço da metáfora, o espaço da interpretação, o espaço dessa fala da Duda, né? Tipo, sei lá, mesmo a letra de Kavala. Tem metáfora, tem espaço entre o que a pessoa diz e é a poesia, né? O espaço da poesia. Eu até, quando você me mandou esse trechinho, eu lembrei de um papo que eu tive com o Léo, Negro Léo, sobre um post que ele fez, na verdade. Será que eu posso até ler? Ele tinha visto uma notícia de um tiroteio que matou pelo menos uma pessoa numa escola e a pessoa que assassinou era uma pessoa queer. E aí o Léo, enfim, nas reflexões dele lá, ele postou uma coisa que eu vou ler aqui e que eu achei muito lindo, assim, e que eu acho que tem bastante a ver com isso que a gente tá falando. Ele fala assim: em todos os ofícios onde a palavra exerce influência definitiva, é na poesia que o bagulho fica doido mesmo. Porque na poesia não existe, ou não deveria haver, nenhuma relação de função ou causalidade entre palavra e entendimento. Até porque a palavra já pressupõe um ponto de partida, mas nunca um ponto de chegada. E aí reside a coisa fascinante da poesia. Quando Raul canta "Enquanto Freud explica, o diabo dá os toques", são 2000 anos de história e as palavras diabo, explica, toque e Freud têm um ponto de partida. São as palavras conhecidas, mas o ponto de chegada é imprevisível. Apenas uma fissura na comunicação, onde as palavras usadas para comunicar são possuídas por um senso disruptivo de imprevisto, permite que a poesia assalte a realidade. E aí ele até falou mais coisas, mas eu lembrei disso, assim, que eu acho que é exatamente essa... É um espaço, né, entre o que se diz, o que é, né, tipo, se é sobre, né, espaço entre o real e o mundo real, que também tá nas nossas cabeças, né, assim. Só um parênteses aqui, Léo, te amo, viu? Ele é muito foda. Eu amo muito também. É muito incrível. E aí, inclusive, isso foi o ponto de partida pra minha canção com ele, que tá no meu disco, no Colinho. Porque daí o Léo escreveu isso, aí eu até, acho que isso foi Instagram. E eu falei, vamos fazer uma música sobre isso aí. Porque eu acho esse assunto... Eu também tinha ficado muito chocada, assim, com o que tinha acontecido. E eu acho que ele levou para um lugar, assim, a reflexão sobre uma
a gente sabe que tem a ver com tudo isso no fundo, né? Tipo, uma pessoa, essas chacinas em escolas e todo esse jeito de viver, né? Que realmente é... E aí a gente começou a conversar sobre isso, daí depois de um tempo a gente fez a minha canção com ele que chama Quem Eu Sou. E que eu acho que daí é uma música que tem muito espaço também, tipo, eu acho que é uma letra que, a letra do Léo, né? Tem espaço, cada um entende uma coisa, assim, realmente. Sim, como qualquer obra de arte. Exato. Né? Isso é uma coisa que eu acho que em outros campos até da canção, muita coisa eu acho que às vezes até passa despercebido, porque a pessoa ouve uma letra e ela procura um sentido mais literal mesmo, né? Mas em muitos outros sons que a gente faz, né? A gente escuta muito da pessoa dizer que, eu não entendo, né? Não é pra entender, não tem um vídeo verso pra saber a resposta, não tem uma... Total. Até uma coisa que já falei muito, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, sobre inspiração, isso daqui veio da onde? Mas muitas vezes não é importante saber, né? Não é um jogo pra pessoa adivinhar onde você se inspirou, sabe? Não tem uma mensagem escondida ali que a pessoa precisa decifrar. Sim. Então a pessoa acha... Ela vai achar o que já tá dentro dela. Ela vai encontrar o sentido que tá dentro dela. Total. E enfim... E vai muitas vezes nos mostrar também, né? Sim. Os sentidos. Isso eu acho a melhor coisa do mundo é quando alguém ouve alguma coisa que você fez e ela encontra alguma coisa que você não sabia. Total. Isso, inclusive, que eu acho que a crítica musical ela é tão importante, né? Porque ela é enriquecedora pra nós, artistas, né? Super. Eu fico vendo, sei lá, 2 ou 3 textos que o Bernardo Oliveira já escreveu sobre coisas sobre disco meu, assim, que eu leio e falo assim, olha só, não sabia! Total. E, cara, você mesmo descobrir isso, né? Encontrar esses outros olhares e tal. E assim, estamos falando disso, de subjetividade, e eu tô dizendo que assim, né, no seu caso, que é diferente, a canção ela tá nesse lugar mais interpretativo, mais aberto, ao mesmo tempo que é autobiográfico também, né, Super. que você traz questões que são muito suas. Super. Também. Livro aberto. Né? Total. Não, e eu acho que às vezes tem tanto sentido que... É isso, né? Quando as pessoas ouvem as coisas, você vai entendendo o que você fez. E, enfim, pra mim, o fato de ser muito... É muito pé no chão pra mim, na verdade. Tudo que eu tô dizendo, assim. Pra mim, é um negócio que é aberto na poesia, mas o lastro é muito nítido, assim, na minha... Porque, no fundo, a minha música é um pouco também um processo de elaboração, uma coisa meio psicanalítica até, assim, eu acho. Esse último disco é muito, assim. Então, eu acho que ele tem É isso, né? É um pouco como um raio, assim, que tem um lastro na terra e outro no céu, assim, e no fundo, né? E meio ninguém sabe, ninguém viu. Exatamente, exatamente. Total. Ninguém sabe, ninguém viu. Muito bom, muito bom. Eu gostei muito do seu papo com a Roberta Martinelli, né? Porque você falou um pouco disso. E eu descobri no papo que o Da Menor Importância foi a primeira música que você fez. Na vida, foi. E eu lembro que você me mandou esse vídeo, voz e violão, no finado Facebook. E eu já tinha achado muito bom. E pensado assim, falou assim, nossa, se ela fizer esse disco de voz e violão, já vai ser um grande lance. E aí veio o Kavala, e eu fiquei muito surpreso positivamente, assim. E aí depois, eu não sabia que era a primeira música que você tinha feito. Bom, primeira música que você diz, primeira canção, né? Com letra. Isso, primeira canção com letra. Na verdade, assim, eu tinha feito um choro, eu não tinha composto muito antes. Eu tinha feito acho que a primeira música da minha vida foi um choro que eu fiz. Dedicado ao Maurício Carrilho. Olha só. Veja só. Uma aula de composição dele. E aí depois eu fiz uma música na faculdade, mas eu não compunha. Era uma coisa... Eu era bem instrumentista, né? Acho que o Kavala teve foi uma viradona, assim, de vida. Sim. Eu imagino, porque antes de tudo isso, né? Antes da gente se conhecer pessoalmente,
eu já tinha notícia de uma menina de Florianópolis que tocava choro muito bem, que tocava clarinete, que era foda, não sei o quê. Pô, que tava fazendo oficina com Maurício Carrilho e não sei o quê. E a gente assim, pô, legal, vamos ver, né? Quero ver. Notícias de Juliana Perdigão. Ela que pode ter te dito isso. Não. Do mundo do choro aí, né? Dessa reencarnação passada. Mas eu achei curioso isso, né? Porque justamente assim, eu me afastei do choro e aí eu trouxe aqui quem tá só ouvindo a gente aqui, tem tem uma caixa de CD do Pixinguinha aqui em cima da mesa. E eu trouxe só pra provocar porque eu sei, nós dois viemos desse mesmo lugar. E a gente sabe que lá o pessoal não gosta tanto da gente mais. Não gosta mais da gente. A gente é herege. A gente é herege, os traidores do movimento, né? Mal sabem eles que a gente é grande defensor do movimento. Exatamente. Pra mim isso aqui é amuleto, ó. Estou apontando para o disco do Pixinguinha. É amuleto total. Não é? Eu sempre lembro do Proveta falando, a gente começa a roda, eu sempre começo a roda tocando um Pixinguinha que é pra dar sorte. Uhum. Aí eu vi isso aqui e falei, O outro disco que tá na mesa é o disco do Proveta. Porque assim, de alguma forma, porque também tem isso, eu acho que o choro ele acaba sendo uma espécie de alicerce pra todo mundo que toca, porque o choro não tem como você tocar mais ou menos. Não tem como você... vou tirar um choro. Você não tira um choro. Total. Você não tira um choro. Verdade. Pra você conseguir tirar um choro, você tem que tirar 50. Verdade. Pra entender o que tá acontecendo no... Eu lembro a primeira vez que eu fui decorar um choro, eu não conseguia de jeito nenhum. E aí só depois que eu consegui tocar tipo uns 50, que aí você consegue entender. Tá, agora eu tô entendendo, assim, né? As letrinhas verdes da Matrix, assim, que você começa a enxergar e fala, tá bom. Então, assim, é um negócio que ou você mergulha de cabeça, ou você vai ficar ali à deriva total. Sem entender. Então, como a gente tem que estudar muito, ele vira parte da gente, né? Total. E ajuda a estudar, né? Muito. É muito bom. E o fato de um monte de gente tocar as mesmas músicas ajuda muito também, né? Você chega em qualquer lugar e... toca junto. Sai tocando junto. É pra isso que serve, né? Eu acho que sim. Você tem essa noção, assim? Você tem essa sensação de que várias coisas, por exemplo, quando você tá criando arranjo, quando você tá tocando, seja palco, seja arranjo mesmo pra disco e tal, você tem uma noção, assim, de que... É tudo choro, na verdade? Sim. Super. Inclusive, as minhas melodias todas das minhas canções, que eu considero pop, há controvérsias, né? Uhum. Mas, enfim, essas canções todas, mesmo tudo, eu acho que a minha escola acho que não é na escola no sentido de que eu estudei também, mas eu acho que é um pouco... Como eu aprendi música, é o meu vocabulário. Eu acho que as minhas melodias, eu aprendi a fazer melodia tocando choro, ouvindo choro. Então, eu acho que é tudo choro. Tipo, colinho, que é cavalo também. É tudo choro, eu acho, assim. Vem daí, assim. Sim, eu sou péssimo com letra, mas a melodia do Cavala, não. É um choro. Isso é um choro, né? Sim. É um choro. E assim, a música, ela é pop. Ela pode não ser tão famosa, mas é pop. Né? Total. Como estilo, linguagem, como linguagem Sim. É pop. Eu gosto muito quando eu gosto de alguma coisa eletrônica, porque geralmente eu não gosto. E aí eu fico me sentindo um velho ranzinho. Assim, na minha época, as pessoas tocaram. Mas o que eu gostei muito do Kavala, que tem um híbrido entre a máquina e o humano ali, né? Sim, super. Inclusive, isso da menor importância, que eu sei que alguém já deve ter feito isso antes, em algum momento. Mas... a coisa do eletrônico ali derretido, que ele é impreciso, que ele acelere, ele diminui, não sei o quê. Ele é muito anti-eletrônico. Total. Né? É tipo a máquina com comportamento de pessoa, né? Um pouco, né? Atrasando, total. Essa era a ideia dessa faixa, assim. Porque eu tocava meio assim no violão, e aí... acho que tem bastante esse encontro. E aí eu acho que no colinho tem mais... Porque o Kavala, eu tava conhecendo
foi o meu contato com a música eletrônica, mesmo com o pop. Era tudo muito novo, assim. E tudo muito novidade. Sei lá, eu fui uma pessoa que eu cresci ouvindo choro, essas coisas. Enfim, a minha adolescência foi totalmente com repertório de 50 a mais. Choro, jazz, música instrumental, Hermeto Pascoal. Mas eu ouvia Hanson e Backstreet Boys também. Mas assim, música pop mesmo, não ouvia muito rock, nada disso. Tinha essa falha, assim, na minha... E aí quando eu saí de casa, fui conhecer um pouco mais. Quando eu vim para São Paulo, mais ainda, a Mariá, Portugal, foi minha grande porta de entrada para esse outro tipo de som, assim. Então, acho que o Cavalo é muito eu deslumbrada com esse mundo de sonoridades, assim. E daí eu acho que no Colinho eu voltei um pouco. Aí tem baixo acústico, piano, ele é todo mais... por um lado, talvez ele seja mais mão pesada de eletrônico, mas eu acho que de alguma maneira a fusão é mais equilibrada entre essas duas matrizes, de alguma maneira. Tem mais instrumento acústico, né? Muito mais, assim. Sim. Mas também tem um som muito preparado, né? Os clarões no disco, assim, eu acho espetacular, assim. É legal, né? Os timbres, assim, né? Que é isso, que tá no limite entre o orgânico e a máquina, né? Super. Acho muito bom. E aí, de novo, uma parceria com o Tó Brandilione, né? Isso. Né? Sim. Aí também é esmero e manualidade, né? É total. Eu acho que o meu encontro com o Tó, ele tem um ouvido, assim, muito... Ele é, tipo, um engenheiro de gravação muito foda, né? E ele gosta muito de som, né? Tipo, áudio, ele gosta. Sim. E no sentido de música, ele é uma pessoa que é zero... porque tem um monte de gente que gosta de áudio só pelos nomes e tal. Sim. O Tó gosta de ouvir o som e tal. Então é um encontro muito precioso, assim, pra mim. No Cavalo, inclusive, ele ia ser o produtor. Eu nem ia... No final das contas, eu assinei como produtora também. Mas eu nunca tinha feito isso, assim. Ele era o produtor. Aí no final ele falou, essa produção não é minha, é nossa. Então eu aprendi realmente tudo com ele, assim. Quer dizer, né? Enfim, nesse sentido de... Eu comecei a pensar, colocar o meu pensamento de música nesse lugar também, a partir do encontro com ele. Então, porque no fundo eu acho que, sei lá, produção musical é arranjo, a gente sabe, né? Mas é arranjo, é você pensar o som, é orquestração. Cada vez mais eu acho que orquestração e produção musical é a mesma coisa, assim, né? Porque você entender que som você quer de cada instrumento, aonde ele tá, qual é o timbre. Agora eu comecei a fazer aula de orquestração, entrei no curso da IMESP, de composição. De composição eruda, Enfim, fico pensando muito, é muito o mesmo pensamento, né? Se for ver, assim, sei lá, uma orquestração de... Por isso que me interessei de alguma maneira também, eu acho que por orquestração. Porque é pensar timbre, enfim, daí, só voltando... aí o Tó, a gente produziu juntos o primeiro disco, e aí nesse segundo também, e eu sinto inclusive um salto dele, assim, com relação... Um disco e outro tem 6 anos, né, de diferença. E é muito... No Cavalo a gente dormia no estúdio, fazia soneca depois do almoço. Agora ele tá com um pouco menos de tempo, então não deu. Mas é assim, um ambiente de muita intimidade, tipo, eu chego no estúdio... Fala, o que a gente vai fazer? Daí eu falo uma ideia e ele, tipo, é um ouvido técnico e um pensamento técnico de áudio muito voltado pra música, né? Ele é um compositor, ele é arranjador também, enfim. Acho que é muito legal também o tanto que ele é aberto a um som que não é... Não sei, ele gosta da nossa diferença. E eu também gosto da minha diferença com ele. Porque a gente, sei lá, o som que o Tó faz o som solo dele, ou mesmo o 5 a Seco, que é o grupo dele. Uma pessoa que ouve aquilo e ouve meu disco fala assim, ok, mundos diferentes, né? Assim, tipo, Marte e Plutão, sei lá. Muito distante, assim. Mas tem muita, muita, muita conexão entre a gente, né? Então, tem inclusive uma fricção nesse sentido, de que ele tá num universo, eu tô no outro, e a gente se interessa um pelo universo do outro, e aí
E aí ele tira um puta som do clarone, do sax eu também. vou falar um negócio nada a ver aqui, meio nada a ver, mas tem a ver. Às vezes, pra quem ainda vê ficha técnica, né? Quem ainda consegue saber onde existe isso, né? E aí você vê sempre as mesmas pessoas trabalhando, fazendo coisa junto e tal, não sei o quê. Não é por maldade, é por necessidade, né? Porque o que você falou aí, meio assim, como se fosse uma coisa muito simples, né? Que o estúdio é um ambiente de intimidade. Não é fácil você ter intimidade com alguém. Você está à vontade o suficiente para dar uma ideia e essa ideia ser rechaçada e ficar tudo bem depois. Total. Né? É isso. Tipo, você precisa ter um grau de intimidade pra um poder virar pra outro e falar assim, Maria, isso ficou uma merda. Total. E tipo... E você poder dar outra ideia ruim depois. Exato, né? Então, assim, a gente acaba criando essas parcerias, assim, e elas são muito preciosas, né? Elas são muito importantes na nossa vida, né, nas nossas carreiras e tal. Você ter esse tipo de cumplicidade, assim, não é um negócio fácil. Não é um negócio tipo, cada disco eu vou fazer de um jeito com uma galera e tal. Não vai... Infelizmente, assim, no mundo ideal, seria lindo e maravilhoso, mas a verdade é que não dá certo, né? Total. E eu acho também que tem uma coisa legal na variação, mas tem uma coisa muito legal no caminhar juntos, no né? entrosamento, no um olhar pro outro e saber o que fazer, né? E anos de relação, né? Isso é que nem tocar junto, né? Uma banda, sei lá, uma banda que tem 20 anos. Quantos anos tem o Metá? 10? Metá? É. Metá vai fazer... Metá tá com 18. 18? Esquece. É isso, entendeu? Que eu pensei, será que é 20? Mas aí eu lembrei que eu achei que fosse da época da... 8 anos, cara. 8 anos. E é isso, tem coisas que... É que nem a fermentação lenta, que nem o... né? Tem coisa que... Puta, é muito precioso um negócio que você consegue fazer durar. No fundo, é uma vitória, né? Sim. Fazer durar uma relação... Muito. De verdade, com todo mundo afim, assim, porque... você chega em outras coisas mesmo, né? Claro que tem uma coisa legal num encontro recente, mas também tem uma coisa legal no... Sim, mas é isso, né? São os nossos pilares, né? São a nossa bola de segurança. Aquela pessoa que tá ali, que você sabe que vai... Total. Criar com você, assim. E tô falando isso sem ser piegas nem nada, mas é porque realmente... Super. Cumplicidade. E do que você falou, né? Meu disco é um livro aberto, né? Então, pra você conseguir chegar lá e tirar de dentro de você as coisas que você tá guardando ali, né? Puta, total. Não é fácil, né, cara? Nossa, realmente é um negócio que é muito profundo, né? Sim. Talvez nesse ponto a sua música, talvez nesse ponto o seu disco não seja um disco pop, por não ter a vontade, não ter a intenção maquiavélica de falar com todo mundo. É um disco seu, é aquela coisa do tipo assim, ó, estou fazendo para mim, todo mundo é bem-vindo. Espero que vocês gostem, mas assim, estou fazendo para mim. Estou fazendo porque é a minha única opção, é fazer isso. E você é do time do disco, do álbum completo? Adoro assim, álbum. Sem ser essa coisa do single e essa piração do... Eu não sei nem como funciona muito. Não é por opinião, mas é porque eu funciono com álbum, eu acho. Tem gente, assim, tem amigos nossos da nossa geração que já são do single? Eu fiquei tão feliz que você falou da nossa geração que eu até perdi o que a gente tava falando. Mas sim, tem. Eu acho que cada meio tem as suas particularidades, assim, né? Porque o ponto que eu quero chegar é como que é fazer um disco na sua cabeça? É uma historinha começo, meio e fim, você sabe onde você vai chegar, você sabe só de onde vai sair, o que vai ter, sabe? Como que é pensar essa estrutura? Ou sai fazendo e vendo o que dá? Então, eu acho que agora eu tô, pela primeira vez, entrando numa nova fase de pensar sobre o que eu faço. E pensar sobre estrutura, que eu acho que, inclusive, tem a ver com isso o meu interesse
sei lá, em estudar a estrutura numa escola que pensa em estrutura, né? Enfim, na música de concerto. E, sei lá, eu acho que o Kavala foi um negócio que eu fiz meio... De repente fiz um disco, foi uma saída do armário, tipo, fiz essas músicas, deixa eu experimentar, sei lá. Foi muito sem plano nenhum, foi uma coisa assim, bem... e eu acho que daí eu fui encontrando, enquanto eu fazia a relação... Acho que eu tinha uma mensagem ali, acho que tem uma estrutura... Acho que ele é bem conciso? Sim. Não sei. Sim. Acho que ele tem uma coisa assim bem de unidade, né? O Kavala, e acho que a sonoridade... e aí, esse segundo disco, Colinho, eu acho que ele é menos... Por um lado, ele é mais pensado, por outro, ele é menos. Mas acho que ele é mais... O Colinho me mostrou muita coisa. Então, eu acho que ele é meio um animal que eu não tive muito controle. Eu não sabia o que ia sair mesmo. Esse aí, eu entrei no estúdio sem saber que som eu queria, sabe? Eu sabia muitos sons que eu não queria. Mas eu não tinha um plano, não tinha terminado todas as músicas. Foi bem... Preciso fazer um disco, não aguento mais. O cinema e o teatro, tipo assim, invadiram a minha praia. E aí eu falei, não, pera, deixa eu marcar, preciso fazer isso. Tava tocando com o Serginho e com o Cabral, já um show meio entre safras. E acho que tinha uma coisa ali no encontro com eles. Enfim, as bateras do Serginho Machado, baterista. Acho que tem uma coisa assim também de linguagem que foi importante pra mim nesse sentido. Então eu o Serginho transita muito bem entre o orgânico e o eletrônico, né? Exato. Então eu acho que eu tava um pouco com esses 6 anos de aspas, hiato, mas na verdade eu diria mais pesquisa, porque daí eu comecei a trabalhar com cinema, com teatro. Eu acho que antes do Kavala eu era clarinetista, aí no Kavala eu virei compositora, cantora, meio uma metamorfose. E aí eu acho que eu fui entendendo também que eu sou mais uma pessoa que gosta de ter ideia e pensar na música do que de, sei lá, e tocar uma partitura que tá escrita. Né? Então acho que esses 6 anos foi meio... nossa, que legal, eu posso fazer isso. E aí, tipo, nas peças, tipo, ter uma banda e fazer uma direção musical e começar... meio, sei lá, abriu muito caminho de som, assim, pra mim. Então esse disco, eu tava com muita ideia na cabeça... Mas eu não tinha uma ideia de estrutura, assim. Realmente, não. Tava mais assim, muito som, sem saber onde chegar, mas coisas que eu queria experimentar. Um negócio que eu gostei muito, que eu sei, né? Eu sei do seu passado. Você sabe muito. Unicamps e etc, né? A pessoa estudiosa, tá fazendo curso de orquestração, cara, 2025, cara. Inacreditável. Eu adoro estudar. Eu queria muito ter essa disciplina, cara. Eu queria fazer aula de orquestração com você, inclusive. De arranjo de sopros. Queria mesmo. Ia ser uma bela de uma aula. Os melhores arranjos de sopro que eu já toquei. Eu gostei muito no Colinho. Aí, de novo, não sei o nome da música. É uma música que tem o Chicão no piano enlouquecendo as harmonias, assim. Baleia. A música com a Jussara. A música com a Jussara. Que, aliás, tava até anotado aqui, eu ia falar isso aqui depois, eu falo agora. Achei genial o que você fez, porque assim... Vai lá, Jussara, faz uma música com a Jussara e a Jussara grava. Aí depois você tem que regravar a música. Tá querendo... E aí, assim, cara, lá na metade da música eu tava falando assim, que da hora, que música legal. Eu acho que eu já ouvi essa música. E esse cara, eu demorei a entender que era essa música. Pode crer. Mas demorei mesmo, assim, de tipo, eu falei, caramba, olha, arrumou um caminho pra ela, assim, numa outra direção. Parece até que a música ganhou um outro sentido, assim, porque você canta com uma divisão diferente da Jussara, tudo foi para um outro caminho, assim, eu falei, olha, né, aí de novo, né, a mesma música, né, executada pelas pessoas que fizeram a música, cada um com uma visão completamente diferente
sobre aquilo ali. E o que eu achei muito legal da presença do Chicão no disco é que aí entra um piano frenético, esquizofrênico, cheio de harmonia, que não é num lugar do cabeçudo, do estudado da Unicamp, é um negócio meio delirante, assim, né? E que também tá na contramão da máquina, né? Então, essas coisas, assim, isso tudo ainda... Eu, como um tiozinho, né? Eu fico muito fascinado, assim, Tiozinhos. Somos todos tiozinhos. E o Chicão, esse é o único piano do disco que é o Chicão. Os outros fui eu mesmo. Eu e o Thó. Mas assim, bem devagarzinho, fazendo as aberturas. Mas a baleia, eu chamei o Chicão porque eu sabia que eu precisaria de alguém que tocasse o instrumento bem. Mas... E esse piano é super editado. Ele tocou, eu tinha uma ideia na minha cabeça, daí... Mas tem uma coisa da máquina também, de fato. Porque... E aí também, de novo, esse papo dos encontros, né? O Chicão eu conheci na Unicamp, 20 anos atrás. Foi meu veterano. E toca comigo na 4ª B. E aí eu acho que esse disco também eu trago de volta os instrumentistas, esses encontros com os instrumentistas. Porque o Cavalo é muita solidão ali, né? Eu acho que ele é uma... E precisava, porque foi, né, me descobrir lésbica, é a coisa mais solitária que eu já vivi. Parece que só você é lésbica no mundo e... horrível. E aí o Cavalo, eu acho que ele é filho da solidão e ele me deu a comunidade. Então aí também eu descobri que a gente é uma galera, né? Que na verdade somos todas sapatão. É uma galera. Então, e aí eu acho que o Colinho, ele tem esse encontro com as pessoas, assim, e me deu muita vontade de tocar com os meus amigos, sabe? Foi muito essa sensação, assim. Isso foi uma das coisas que tinha nesse disco. Daí eu chamei o Chicão pra tocar essa música e é um pianista que eu amo, assim, e que, tipo, eu gosto das aberturas que ele faz, né? É uma coisa muito íntima, não é que ele toca bem, né? De novo, a intimidade. Né? Exatamente. E parênteses, né, que o Chicão, parceiro seus de 4ª B. Exatamente. É isso, é relação que se aprofunda, né? E aí, enfim, daí ele gravou esse piano lindo e eu fiquei depois horas, aí eu dei tchau pro Thó e fiquei lá recortando e encontrando esse caminho que é um pouco entre a máquina e o tocado também, né? Não tem som de edição, mas ele é quase, tem um pouco um pensamento de sample, mesmo no jeito dele tocar. Sim. Né? Eu acho que o Cavalo, tô pensando isso agora, mas eu acho que o Cavalo talvez tenha um pouco a máquina um pouco sendo contaminada pelos instrumentos que eu já tocava antes, né? Meio tipo isso, lá o synth eletrônico e a bateria eletrônica com um comportamento mais humano, da menor importância e tal. E esse talvez tenha um pouco uma coisa inversa de um piano que é tocado mais tipo uma máquina. A bateria do Serginho é uma máquina, é maquinal, Sim. né? São as pessoas influenciadas pela máquina. Talvez tenha essa relação. Mas aí, só voltar uma coisa que eu achei legal, que a gente estava falando de estrutura, que eu me dei conta há pouco tempo, depois desse segundo disco, que eu agora posso pensar em como eu quero fazer os próximos discos. Acho que começa a abrir, assim, sabe? Isso que você... Oi? Como? Tipo assim, essa pergunta que você tinha feito de como eu pensei o disco, né? Em termos de estrutura, como eu entro como é fazer um disco. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Aí, recentemente, eu comecei a pensar, tá bom, qual é o próximo disco que eu quero fazer? Talvez eu queira me dedicar, porque agora, enfim, tendo 2 discos, eu entendi, talvez isso seja uma coisa que eu quero fazer. Demorei um tempo, porque o primeiro disco saiu meio quase sem querer. Aí o segundo foi meio puxando o freio de mão do resto das coisas, e agora é tipo, não. Isso é o que eu acho mais legal de fazer, que é inventar, né? Então, daí eu já tenho 2 discos, aí eu posso escolher fazer um disco, sei lá, nada a ver. Aí posso fazer um disco só, entendeu? Que eu acho que é um pouco, eu acho que eu já vi você um pouco fazendo, né? Você tem 500 mil discos. O Léo também, Rodrigo falou uma época pra mim, Rodrigo Campos,
já faz um tempo, ele falou, agora eu resolvi compor só baseado nos mitos gregos. Sim, agora eu vou compor pensando nisso. É uma brincadeira. Uma brincadeira. Você inventa a regra, esse disco vai ser assim. Então. Talvez agora esteja começando a pisar nesse rio. E pode ser um negócio muito grande, muito arquitetado, como falar sobre os mitos gregos lá, né? O Rodrigo com a Jussara e o Guiamabes tem lá os Sambas do Absurdo, fizeram o primeiro disco em cima do livro do Camus, o mito de Sísifo e não sei o quê. É lá, cara, você pode fazer, eu vou fazer um disco aqui agora, e aí eu tô falando que eu fiz mesmo, né? Eu falei, eu precisava fazer um disco novo da Charanga. Eu falei assim, cara, o que é o ponto de partida aqui? Todas as músicas, as melodias todas, elas vão ter alguma coisa cromática. Pronto. É isso. Em alguma hora vai ter um cromático aqui que é a base do negócio e vai ficar nisso. Parará. Pronto. Resolvido. Legal demais. Inventa a regra. E eu acho que isso tem a ver com eu me entender como uma pessoa que é mais criadora, né? Total. Isso é o mais legal que tem, né? E aí, de novo, né? Eu tenho que voltar no choro que eu amo, mas que... I can't stand my father anymore. Exato. É esse pai, né? É esse pai. Que a gente não pode inventar, a gente tem que reproduzir. E aí, quanto mais fiel for, melhor. E assim, é ruim, né? Porque a gente não vê, por exemplo, as pessoas... dentro desses estilos, criando de forma tão prolífica quanto foi no começo, né? Porque a música em si é muito revolucionária, né? Sim. Pixinguinha, imagina, né? Sim. Ele, enfim, mudou tudo, trouxe instrumento, enfim. Eu acho que a epítome disso é a história do Pixinguinha ter engavetado Carinhoso, porque falaram pra ele que não era choro. Falou assim, não, mas você fez uma música que só tem 2 partes, o choro tem que ter 3. Isso aqui não é bom, isso aqui não vai dar certo. E ele engavetou simplesmente o Carinhoso. Alguém, imagina. Imagina a pessoa que virou pra ele e falou assim, não, isso aqui não é bom. Loucura, né? Malucos, né? Porque é isso, a gente fica... Tem uma coisa do rigor técnico e estético que você tem que estudar e você tem que aprender, isso vai te paralisando em outros lugares, né? Total. E é muito curioso, porque eu acho que, no fundo, eu tive uma relação com o choro que foi bastante livre, no fundo. Porque, enfim, eu comecei tocando choro na minha casa, lá meu professor lá em Floripa, e meus pais são músicos, então meus pais são muito relax nesse sentido. Aí eu comecei a fazer aula com Proveta, que, embora possa ser fechado em alguns aspectos, musicalmente ele... Na verdade, ele tem ele é uma pessoa aberta musicalmente, né? Assim, salvas as devidas proporções. Mas mesmo o Maurício Carrilho, por exemplo, que foi um grande mestre meu, assim, considero ainda... Apesar de que não sei o que ele acha de mim hoje em dia, mas eu acho que ele foi uma pessoa que me incentivou muito a fazer o meu som. Sim. Cara, sabe? Isso eu acho que é a coisa mais importante do professor, né? Eu também, eu fiz aula na UFMG com o Gilson Florencio, que é um saxofonista erudito, né? Que ele tem ali todo um rigor técnico, estético dele tocando. E no primeiro dia de aula ele sacou qual que é a minha e ele falou assim, não, esse repertório aqui, deixa quieto, vai tocar outra coisa. Vamos pegar Radamés, então, vamos tocar Radamés? Foda. Né? Já me tiraram, já entendeu que não era aquilo ali. E eu acho que o Maurício, ele de alguma maneira, ele não fez nada disso comigo nesse sentido. Eu acho que ele super foi um professor, eu era super nova. Eu conheci ele quando eu tinha 13 anos lá em Curitiba, nas oficinas de choro, então... Fiz aula com o Maurício, com o Proveta, muito novinha, assim. E eu tava super engajada nisso, mas eu acho que o Maurício, ele tem um pensamento de harmonia, por exemplo, que é super interessante. Acho que ele dá aula de composição também, não sei hoje em dia, né? Mas acho que o contato... Já deu bastante, né? O contato que eu tive com ele era isso. Ele incentivava todo mundo a fazer choro e gostava dos choros mais doidos. Ele tem aquele choro ímpar, né? Que é um disco dele que só tem choro em compasso ímpar, que...
É isso, é o joguinho dele lá que ele fez e tem coisas muito lindas, assim. Então eu acho que ele é um pouco essa figura que até é muito análoga a, né, um professor, acho que essas figuras são um pouco análogas a um pai, né, de alguma maneira. Então, acho que o Maurício tá bem nesse lugar, assim, acho que ele me ensinou um monte de coisa dentro da linguagem do choro, inclusive sobre sair das redomas, e aí eu saí, inclusive, da redoma dele, né? Entender a regra do jogo pra poder se diverter também a parada, né? E fazer coisa nova, eu acho que dentro do universo do choro, ele é uma pessoa que... Ele sempre falava, não, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer a música andar. Exato, né? Exato, é sobre isso. Nossa, aí a gente vai voltar lá no começo da coisa toda, porque eu puxei muito assunto aqui do Kavala, porque o convite original para você participar do Sabe-Som foi na primeira temporada pré-pandêmica, Nossa, quando tinha saído o Kavala e tal. E eu acho que tem um pouco a ver com tudo isso que a gente acabou de falar, que tá no lugar da subjetividade, tá no lugar do esquece seu pai, faz seu som. Que o Kavala, você tem muito isso, assim, né? Eu senti isso quando eu ouvi, e uma menção honrosa que é o Rômulo Frois, que escreveu um texto maravilhoso sobre o disco, e aí me ajudou muito a nomear a sensação que eu tava tendo. Inclusive, esse texto ele escreveu pra Bravo, não é? Foi. Esse texto tá online, eu reli agora, chama Finjo, Pego e Viro. Né? Eu amo esse texto. Rômulo, muito obrigada. Rômulo, que pra variar, quando resolve escrever, é só golaço. E aí, aonde isso tá mais presente, né, no Maria, que tem uma espécie de resposta. Você conversa muito, né, com essa MPB paterna, né? Sim. Com Chico, Milton, Caetano, Tom Jobim, não sei o quê. E aí tem meio que uma resposta direta ali do Para Todos, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, não sei o quê. E aí você fala da sua mãe, da sua avó, né? E ao mesmo tempo isso... Que é isso, não tá no lugar da subjetividade também. Óbvio que tem... Né, a gente entende um monte de coisa disso, né? Do que você falou, das suas descobertas todas. Mas o que eu acho legal é que justamente esse vai e vem de coisas, né? De você falar as coisas do seu jeito, de evocar essas figuras, não é num sentido de apagar nada, né? Claro, e nem de reclamar, né? Não tem um revanchismo, não tem não tem um ressentimento nisso. Eu acho que acho que é isso, eu acho que é dar continuidade, né? Super, total. Você falando agora, eu acho que é isso, é tipo... O Chico falou aquilo, né? Ele falou da genealogia dele, como se fazia genealogia na época que ele estava compondo aquilo, né? E aí eu tava na casa dos meus pais, lavando louça, eu lembro muito bem, ouvindo esse disco, e aí fiquei pensando, eu tava super sentindo que... enfim, que a minha genealogia era a história da vida das mulheres da minha família. Eu tava pensando sobre isso, sobre... Enfim, a minha avó se matou, muitas avós se mataram, né? Não é só a minha. Então... Isso é um pouco a história da nossa sociedade, né? As mulheres que são suicidadas, né? Como a gente fala também muito com relação às pessoas queer, que a pessoa se mata, não é ela que se matou, no fundo é a sociedade. Eu tava nesse momento sentindo que a história da minha vida, a minha genealogia, o que tava no meu peito, assim, é a história da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe. E aí eu fiz essa música... Mas amando o Chico, né, e poderia odiar também, em alguns momentos com certeza odeio, mas é isso, acho que é uma conversa, né? Exato, é isso, a gente ama e odeia, como a gente ama e odeia os nossos pais. Exato, e tem e aí eu acho que entra esse espaço da subjetividade, né, como esses dias eu tava até escrevendo um texto pra peça, que a gente estreou há pouco, do Felipe Hirsch. E aí eu fiquei pensando, porque muitas pessoas compuseram canções para essa peça nova que a gente fez, e eu tava pensando sobre isso, sobre que loucura isso, que de repente um monte de gente compôs canção sobre a Avenida Paulista para essa peça. Aí fiquei pensando que eu sempre tenho essa sensação de que eu ouço uma música do Gil, aí ele tá falando, sei lá, a metáfora até poderia ser essa. Tipo, o Gil em algum momento tava lá e ele pensou isso, e ele tá me contando. Sim. E eu tô aqui agora, assim...
Ou eu vou ler um livro, sei lá, vou ler um texto do Beckett, vou ler um livro que foi escrito há 100 anos atrás e eu tô conversando com essa pessoa, ela tá... É a nossa construção, né? É uma conversa. Então, no fundo, é um grande privilégio poder ouvir o Chico. E aí eu quis falar também. Não que ele nunca... Não é pra ele, né? É um pouco assim... Ele falou, daí a gente também precisa falar alguma coisa, né? Sim. Porque senão a conversa acaba, né? Sim. E é isso, é sempre daqui pra frente, né? Exato, total. E eu acho... O que eu achei curioso é que justamente... Puta, eu vou falar uma bobagem, né? eu vou ter que falar essa bobagem, né? Porque é isso, é um disco muito feminino, né? O Kavala? É um disco muito feminino, né? Acho que sim. De muita afirmação, por tudo isso que você já falou aqui, já falou em muitas outras entrevistas. Aliás, quem tiver um tempinho, ouve também a entrevista lá do Som a Pino com a Roberta Martinelli. Legal. Papo de comadre total. Né? Não, sempre, né? E aí, no meio do disco, tem um aceno, né? Que é o Eu Te Amo, do Tom Jobim e do Chico. No meio dessa sua obra toda, no meio dessa descoberta toda, tem essa música, né? Mas sabe o que eu acho essa mais lésbica? Eu acho mesmo. É sensacional. Mas eu acho que é um aceno porque ela tá sendo hackeada, né? Quando eu digo que eu sinto essa como a mais lésbica, eu acho que eu tenho essa sensação de... Acho que o Kavala é bastante uma sensação de hackeamento mesmo. Eu lembro, inclusive, lembro da primeira vez que eu via a Sucena e a Raquel, as Bahias e a Cozinha Mineira ainda existia. Antes do Kavala, eu vi elas cantando só clássicos da MPB. E aí eu lembro delas cantando Pagu, elas falando sou mais macho que muito homem. E a minha, tipo, duas mulheres trans, a minha cabeça deu um nó, assim, que, sei lá, há 10 anos atrás, eu não... Foi muita... É isso. E aí quando eu cantei Eu Te Amo, eu acho que eu tava querendo, pelo menos, né, pra mim. Eu tava fazendo isso, assim, né? Tipo, virou uma canção lésbica naquele momento. E, de alguma maneira, ela virou, na minha voz, ela vira, né? Porque acho que é diferente de uma cantora que não tem tanto essa bandeira, que eu agora não tenho mais, já abandonei todas as bandeiras. Mas... Ou já virei, já personifiquei. Mas eu acho que ela é hackeada, então... E aí ela virou meio, sei lá, tem uma cena de uma série lá da Globoplay, Justiça 2, que tem um grande beijo lésbico, que foi um bafafá, que é a Nanda Costa e a Paola Oliveira se pegando na novela, e é o Eu Te Amo, com eu cantando. Então virou uma música lésbica nesse momento, né? Mas achei muito curioso você falar que o Kavala é feminino, e eu fiquei pensando o que eu acho. E eu acho que eu concordo. Concordo bastante. E daí, isso me fez lembrar que nos papos sobre, enfim, recentes, sobre o Colinho, eu me peguei falando a Kavala e o Colinho. Então eu acho que realmente tem um pouco uma separação de gênero, assim. Acho que eu comecei a chamar Kavala de a Kavala e não o disco Kavala, enfim. Mas acho que é bem feminino. Cara, mesmo. Nossa, vou dar um cavalo de pau aqui, vou falar um negócio também nada a ver, que eu gosto muito, cara. E assim, fazendo uma relação entre você, o Jorge Ben e a Fernanda Torres, que é o inglês do Colinho. Que eu amo o inglês do Jorge Ben. Quando ele canta e music, cara, eu acho assim, eu acho a coisa mais patriota que já aconteceu no mundo. Total, é português, né? Cara, é português, né? Pô, Fernanda Torres falando inglês do jeito dela, assim, sem sotaque nenhum, né? Assim, hacker, né? Nossa, cara, eu acho muito bom. E assim, né, é isso de novo, sem purismo nenhum, né? Sem achar que, meu Deus, tá cantando. Tá aí, cara. A gente tá... É mais uma ferramenta, né? Mais uma coisa que tá aí à disposição da gente, né? Total. E eu fiquei com essa crise um pouco antes de lançar. Quando eu me dei conta de que tinha 5 músicas em inglês, eu fiquei... Puta, será que eu devia traduzir alguma?
Será que pode? Aí eu falei, foda-se. Pode falar palavrão aqui? Acho que pode. Mas eu fiquei pensando sobre isso, assim, e essas, como eu disse, não havia um plano, né, esse disco. Então, essas músicas, tem algumas que são antigas. O Can't Stand My Father, eu acho que ela deve ter papo de 3 anos, sei lá. Uhum. Aí não sei por que eu fiquei compondo em inglês, mas aí eu inventei uma história na minha cabeça também. Uma coisa que faz sentido pra mim. Não é uma explicação, mas é curioso, né, que tenha quase metade do disco em inglês. É uma info, né? Sim. Eu tenho uma falha na minha biografia, que eu morei 2 anos da minha infância nos Estados Unidos. E aí eu acho que esse disco, eu tava muito olhando pra minha infância. Eu acho que ele é sobre, acho que o Colinho é sobre identidade, acho que ele é sobre, acho que o Cavalo eu olho pra trás, mas assim, atrás muito recente, assim. Tem a ver mais com sexualidade, mas não, bastante. E eu acho que o Colinho é mais sobre identidade, então vai um pouco mais lá atrás. Assim, tô falando, né, da minha cabeça, sei lá, nada certo. E aí eu acho que tem sei lá, talvez tenha coisas que eu me veio a ideia em inglês, né? Todas essas músicas não foram assim, vou fazer em inglês. Foi tipo, em geral eu componho tipo, sei lá, começo a cantar um negócio. Então foram ideias que vieram em inglês. E é isso, o inglês é nosso, na verdade, né? Assim como eles dizem que samba é jazz, na verdade. Latin jazz. É samba. Né? É music. É music. Golfo da América. É tudo, na verdade, é isso, é nosso, né? Tipo, não tem muita distinção, assim, é tudo a nossa língua, essas coisas que... E aí, sei lá por que me deu essa ideia, as ideias vieram em inglês. Mas acho que tem uma coisa da sonoridade, né? Que às vezes, enfim, pintou em inglês. Daí eu fiquei pensando nisso, de que talvez tenha... Eu tava olhando, talvez, pra uma fase em que isso tava muito presente na minha vida também, essa língua... Ela entrou cedo na minha vida de um jeito muito forte, assim, então... E eu acho muito bom isso, né? Porque tem o Chorão Pixinguinha, tem o Proveta no meio do caminho e tem a Zélia Duncan também, né? Total. Né? Eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que nesse ponto eu acho que a gente se identifica muito, né? Que é o interesse pela criação, assim, pela música, né? Pelo que vier. Sabe, som? Exatamente, né? Daria pra gente ficar aqui muito mais tempo falando, né? Umas 5, 6 horinhas. Nossa Senhora. Porque também depois a gente toma vergonha na cara e marca um café pra poder falar dessas outras coisas. Sim. Bom, eu vou finalizar aqui. Vamos ter que finalizar? Muito ruim, né? Sou muito fã seus. Eu gosto demais dos discos. Gosto muito do Quarta B também, que a gente acabou falando menos aqui, né? Só de relance, mas cada episódio também tem uma playlist com as coisas que a gente vai falando aqui no meio do caminho. Então vai ter um Quarta Bzinho ali também. Nossa, muito assunto. Gente, procurem saber. A gente nem entrou no Proveta, né? A gente nem mal entrou no Proveta. Tinha o Cazé, Arrigo. Nossa. A gente não falou do Arrigo. É verdade. Né? Vamos ter que marcar outro? Vai ter que marcar outro, com certeza absoluta. Então, gente, procurem saber aí tudo que esta mulher está fazendo trilha pra peça. Você tá fazendo trilha de cinema também? Eu fiz bastante. Aí dei uma puxada no freio de mão pra fazer o disco. Enfim, devo fazer alguma em breve também, mas é que tava muito, assim. Mas eu fiz uns 6 longas, umas coisas assim. Multiartista, multi-instrumentista. Muito obrigado pelo papo e a gente já marca o retorno. Eu que agradeço. Sou muito fã suas também. Bora tomar esse café. Valeu. É isso aí, encerrando o episódio número 54 com a participação luxuosíssima de Maria Beraldo. Sabe Som tem roteiro, trilha e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção Letícia Holanda e a direção de imagem do Marcelo Kurz. A técnica de áudio e sonorização do nosso professor Adilson Oliveira e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais fica com a Rafaela Cury, a coordenação de áudio e TV é da Muniz Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Confira a playlist desse episódio com os artistas e músicas que foram citados aqui. Você encontra a playlist na descrição do podcast. É isso aí, valeu e bons sons!